Vocês lembram que a gente falou na aula passada? Qual foram os países que a gente falou? A gente falou de 4 países. Não, a gente falou de 3. Eu não me lembro de nada. A gente falou Inglaterra, Japão Inglaterra, e outro eu Japão. não me lembro não. A gente falou da Inglaterra, do Japão. A gente falou um pouco dos Estados Unidos, mas É verdade. dos, dos Estados Unidos e um pouco da Alemanha, se eu não me engano. Foi desses 4 países que a gente falou. Só que o que a gente falou desses países? A gente falou desses países do tipo de economia que eles têm, certo? A gente falou que esses países têm uma economia capitalista, né? E que essa economia eles agregaram valores ao longo dos séculos, principalmente a Inglaterra, né? A Inglaterra, através da exploração, ela adquiriu valores, certo? Adquiriu riquezas e a partir da Revolução Industrial, quando ela quando ela criou, né? Quando no Reino Unido foi inventada a Revolução Industrial, foi inventada a máquina, certo? E a partir da invenção da máquina é que há a Revolução Industrial, onde há toda uma mudança, né, do modo de viver das pessoas. É a partir daí que a Inglaterra vai ser cada vez mais dominante no mundo, certo? E esse é um tipo de economia que a Inglaterra usa, a Alemanha, os Estados Unidos, que é a economia capitalista, né? Vocês lembram lá do capitalismo? Qual é a prioridade do capitalismo? Que a gente tinha falado lá no começo do ano. Ela visa o quê? Lucro, lucro. Lucrar, né? Essa Ucrânia. é a principal meta do capitalismo. Eu não vou abrir uma empresa se eu não lucrar, certo? Eu tenho que ganhar o meu dinheiro. Para que eu vou abrir um negócio, passar por esse perrengue se eu não lucrar no final, certo? Então, uma das características principais é o lucro. Qual seria a outra característica do capitalismo? Vocês lembram depois Bens do de lucro? consumo, não? Bem de consumo, acho que assim. Bens de consumo, mais ou menos, mas tem uma mais que ainda é mais, tem uma característica maior do capitalismo, que seria a propriedade, vocês lembram? Propriedade privada, certo? A segunda característica do capitalismo é a Propriedade privada e geração de lucro, né, professor? geração de lucro. Primeiro, geração de lucro, né? E depois, propriedade privada, certo? Então, se cair numa prova, vocês, quais são as principais características do capitalismo? Pode colocar. Primeiro, lucro. Se tiver uma opção de lucro, visar lucro, é essa. E depois, propriedade privada, certo? Essas são as duas opções. Só que os modelos de economia, não existe só o capitalismo, né? Existe também esse tipo de modelo aqui, ó, que é o modelo socialista, certo? O modelo socialista, pessoal, é um modelo que ele é um pouco diferente do modelo capitalista, certo? O modelo socialista é um modelo baseado em divisão de bens, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre o modelo socialista quando a gente falar sobre a Guerra Fria. Mas agora a gente vai falar um pouco de países que têm esse modelo socialista, certo? Mas só para ficar fixo do que seria um modelo socialista. O modelo socialista, diferente do modelo capitalista, ele tem como visão a propriedade pública, certo? A propriedade é do Estado. A propriedade não é individual, não é do Iago, não é do Caleb. A propriedade é do Brasil, a propriedade é do Ceará, certo? As empresas não têm um dono. O dono tem um dono, né? Mas o dono dessa empresa não é uma pessoa física, certo? É uma pessoa jurídica que a gente chama. A pessoa jurídica seria, no caso, o Estado, certo? Então, hoje a gente vai falar de países que adotaram esse sistema, certo? Esse sistema socialista. A gente vai falar um pouco sobre como teve a industrialização, certo? Como houve a industrialização nesses países planificada, certo? De o que seria esse planificado? O que seria uma industrialização planificada? É uma industrialização que ela é feita através de um plano, certo? Através de uma planilha, basicamente.
que ela é centralizada, certo? No Estado. Os meios de produção, certo? Eles são baseados, eles são propriedades do Estado. E toda atividade econômica, ela tem que passar pelo Estado, certo? O Estado tem que aprovar. Por exemplo, se o Caleb quiser montar um frigorífico lá em Cuba, eles adotam esse modelo. Se ele quiser montar um frigorífico lá, ele primeiro tem que pedir autorização do Estado, certo? Para o Estado decidir se o Caleb vai ter um frigorífico ou não. Quem decide isso é o Estado, não é o Caleb. O Caleb tem a intenção, eu tenho um dinheiro aqui, eu posso montar um frigorífico? Não sei. Eu tenho que pedir autorização ao Estado. O Estado vai verificar, certo? Se realmente tem necessidade. E o Caleb, ele só pode faturar, ele só pode lucrar, entre aspas, né? Uma certa quantidade. A partir se ele ultrapassar essa quantidade, esse dinheiro ele vai para o Estado, certo? E o Estado redistribui, teoricamente, né? O Estado é para redistribuir entre a população, certo? Ok? Então vamos lá. Ó, a industrialização planificada, certo? Só recapitulando, a industrialização planificada é essa industrialização que ela é baseada na propriedade pública, certo? E as indústrias, elas são do governo, certo? O governo é que rege todo tipo de indústria, a maioria das indústrias, se não todas, né? Porque tem alguns países que têm o capital misto. Mas vamos lá, vamos no caso de Cuba, que é um país mesmo que tem em sua essência o socialismo. Todas as indústrias de Cuba são de propriedade do Estado, certo? Isso ocorreu, essa forma de atividade, de industrialização, ocorreu somente no século XX, certo? Nos países socialistas. Aí o predomínio é de empresas estatais que têm ênfase em indústrias pesadas ou de meios de produção, certo? Vocês lembram o que é uma empresa estatal? Alguém pode dizer o que é uma empresa estatal? Quando eu falar assim, o que são empresas estatais? Quando cair em alguma prova? Uma empresa estatal, pessoal, é uma empresa do governo. É uma empresa que o governo rege, certo? Ah, professor, mas aqui, certo, uma empresa estatal é uma empresa do governo, mas a Petrobras é uma empresa do governo, né, do Brasil. Então isso quer dizer que o Brasil é socialista, porque tem empresas estatais? Não, certo? Tem países que adotam esse tipo de economia, certo? Tem países que estritamente adotam esse tipo de economia, mas também tem países que têm empresas estatais. Isso não quer dizer que um país ele é socialista, certo? O Brasil ele tem algumas empresas estatais. Ó. O Banco do Brasil é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa que ela tem uma parte estatal e também tem uma parte privada. A Caixa Econômica ela é estatal, certo? Ela é uma empresa do governo. Só que o Brasil não é totalmente... Todas as empresas que o Brasil tem não são do governo, certo? Só algumas, principalmente essas indústrias mais pesadas. Essas indústrias de siderurgia, de metalurgia, de petroquímica, que são indústrias que exploram rochas, são indústrias que extraem mineral, extraem o material da rocha, certo? Mas, por ser empresa do governo, isso não quer dizer que o governo todo em si tem esse regime socialista. O regime socialista, ele é muito mais do que ter só indústrias que pertencem ao seu regime, certo? Que pertencem ao seu governo. Ficou claro, pessoal, até agora, qual é a diferença? Tá tranquilo? Sim, professor. Aí, esse tipo de industrialização, que é baseado na propriedade pública, ele existe em vários países, certo? Mas a gente vai falar aqui só em dois. A gente vai falar da China e da Rússia. Eu acredito que a China a gente não vai conseguir falar hoje porque é muita informação. A gente vai falar hoje só sobre a Rússia, certo? E na próxima aula a gente fala sobre a China, certo? A gente vai colocar esses dois países porque eles são os que mais utilizam esse tipo de industrialização,
certo? Eles são os que mais utilizam a industrialização planificada, como mostra, eu vou mostrar aqui o mapa para vocês. Aí, eu não sei se vocês já viram, que está tendo um problema com o TikTok, principalmente nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar de que o TikTok, que principalmente o governo Trump, né? Ele quer proibir o TikTok lá nos Estados Unidos, porque o TikTok está vendendo informações para o governo chinês. Vocês já ouviram essa informação? Foi, parece que um dia desse sendo cancelado lá, ia ser desligado, mas não foi. Pronto. O que o governo Trump está acusando? Está acusando o TikTok. O TikTok é uma empresa chinesa. Free Fire também é uma empresa chinesa. Não sei se vocês sabem. Acho que vocês sabem, né? O Free Fire também é chinês. Essas empresas, elas têm um dono, certo? Elas têm um dono, porque a China ela tem um capital que ela é capitalista na economia, mas as suas empresas, algumas empresas são de capital, são do governo, certo? Ela é mista. Só que essas empresas que têm proprietários, elas respondem diretamente ao governo. Se o governo quiser alguma informação, essa empresa é obrigada a dar essa informação, certo? O governo chinês quer essas informações de usuários do TikTok. Ele vai solicitar o TikTok, e o TikTok, por ser uma empresa que está nesse regime, não é nem socialista, é um regime comunista, ela, por obrigação, tem que doar essas informações. A Xiaomi também é outra empresa, a Xiaomi ela também tem o seu capital privado, mas ela também rege esse sistema. É diferente da Google. Por exemplo, a Google é uma empresa que está num país capitalista, e para ela ceder informações, tem que passar por todo um processo, tem que passar por uma Câmara de Deputados para analisar, para ver se esses dados podem ser liberados, certo? É um pouco mais, e isso só em casos judiciais. É só em casos judiciais. Por exemplo, se aconteceu algum crime e esse crime passou pelo Facebook. O Facebook pode, através de uma ação judicial, o Facebook pode liberar. Certo? Mas vamos lá. Ó, o mundo, ele está dividido assim, ó. Eu posso dividir o mundo nesse formato, ó. A gente pode falar em países capitalistas, né? Que são os países mais ricos, que estão em azul. Vocês podem falar quais são esses países aqui que estão na cor azul, ó? Que país seria esse daqui, ó? Bem no extremo direito, bem no extremo leste aqui do globo. Vocês sabem quais são esses países? Austrália. A Austrália é esse aqui, né? Aí aqui seria a Nova Zelândia. A Oceania toda é capitalista? Sim. A Oceania toda é capitalista, mas ela é dividida em dois tipos de capitalismo, né? São os países capitalistas ricos e os capitalistas pobres, certo? Que são os que estão de verde. Porque a Oceania é a Austrália, Nova Zelândia e também tem um pouco da Indonésia, né? Ela também faz parte da Oceania, certo? Ó, os Estados Unidos, Canadá, né? Essa ponta aqui, ó, que continente seria esse daqui, ó, que tá de azul? Aqui bem próximo. Austrália? Não, a Austrália tá aqui no... Europa. Aqui seria a Europa, né? A Austrália tá aqui no canto inferior. Aqui seria a África e aqui seria a Europa, né? A Europa fica logo acima aqui da África. E é dividido também pelos países... Cadê esse seta que eu não tô vendo? Aqui, ó. Dá pra visualizar a seta que eu tô passando aqui, ó? Não tô conseguindo ver, não. Pra mim dá, né? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se Agora eu tô vendo. Dá pra ver? Dá. Pronto. Essa região aqui é a região da Europa, né? Ó, fica próxima. Também faz parte dos países capitalistas ricos. Um outro tipo de classificação são os países socialistas, né? Socialistas de economia planificada, certo? Que a maioria de suas indústrias fazem parte do governo. Olha aqui a diferença, ó. Quais seriam esses países aqui, ó?
Até acabei de falar, né? Rússia, Ásia, na China, Rússia. Rússia, China, tem a Mongólia também aqui, ó. Faz um pouco de faz parte também, certo? Alguns países aqui da antiga União Soviética, só que esses daqui tem menor expressão, certo? É em menor expressão. Você vê que a maioria dos países, aqui se eu não me engano não é a Mongólia não, é o Cazaquistão, desculpa, é o Cazaquistão. A maioria dos países que faziam parte da União Soviética ainda continuaram com o sistema que a Rússia adota, com o sistema socialista. Cuba também, ó, a ilha aqui de Cuba, ó, aqui próximo na América Central, né, próximo aos Estados Unidos, certo? E os países que são capitalistas, mas são considerados pobres, né? Pobres entre aspas. São pobres em relação aos países mais desenvolvidos, né? Os países mais ricos. No caso dos Estados Unidos, né? Canadá. Que é toda a América do Sul, toda a América Central, o México, né? Que faz parte da América do Norte. Toda a África, certo? A Índia, uma parte da Oceania, né? Capitalista rico aqui também tem o Japão, né? Ó. Certo? Aí aqui tem alguns indicadores, ó, que vai mostrar entre a China, alguns indicadores econômicos, certo? Entre a China e a Rússia. Tá um pouco ruim aqui, mas eu vou falar para vocês, certo? Olha o PIB. Vocês lembram o que é PIB? O que significa PIB? Eu falei na aula, falei. Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, né? Que é o que seria o PIB? É o acúmulo de toda a riqueza que o país tem. Tudo que o país vendeu, comprou, certo? Adquiriu, isso tudo é contabilizado. E isso a gente chama de PIB, que é o Produto Interno Bruto que o país tem, que o país arrecadou naquele ano, certo? Olha a quantidade aqui, esse PIB aqui está em bilhões de dólares, certo? Olha aqui a China, ó. A China está em 3,206 bilhões de dólares. Em 2007, ela ainda era o terceiro maior do mundo, certo? Atualmente, ela já não é o terceiro, ela é o segundo, quase chegando nos Estados Unidos, certo? A Rússia, ó. A Rússia tem 1,290, é só o 11º do mundo, ó, em PIB, certo? Em riqueza. Aí tem o percentual na agricultura, ó. A China tem 11% da sua... É o 11º país desculpa, tem 11% da sua área de agricultura. 50% da área da China, ó, dos serviços que a China tem, 49% é indústrias, 40% é em serviços e 11% é na agricultura. Como é que é dividida a economia da China? A economia da China é dividida com 11% da população, né, da participação é na agricultura, 49% é na indústria e 40% é no serviço, certo? Já é bem diferente aqui da Rússia, né? Ó. Um pouco diferente, né? A Rússia tem 5% em agricultura. Isso aqui é a divisão dela, certo, pessoal? É a divisão do país nessas três áreas, certo? Qual o percentual na agricultura, na indústria e no serviço, certo? O crescimento do PIB, ó. A China até então crescia 10% ao ano. Isso parece pouco, mas esse aqui era o país que mais crescia anualmente. Você crescer 10% ao ano, aumentar 10% o tamanho da sua riqueza, de todo o seu acúmulo, isso tem um impacto muito grande no país, principalmente no país. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele vai crescer, se a gente for muito otimista, ele cresce em 1% esse ano, sendo muito otimista, certo? Olha a diferença de 1% para 10% que a China tem de riqueza. A renda per capita, ó. Vocês lembram o que é uma renda per capita? Alguém sabe dizer o que seria a renda per capita? A renda por cabeça. Isso. Cada um da população, né? É a renda por cada um da população. É o que eles fazem a média, né? Faz a divisão. Eles pegam toda a riqueza do país, toda a renda que o país tem e divide pela população. Aí isso vai dar mais ou menos a média do que cada um recebe, ó. Certo? Ah, professor, então quer dizer que todo mundo aqui recebe 2.370 dólares lá na Rússia? Não.
Isso aqui é uma média, certo? Pode ter pessoas que recebem mais e pessoas que recebem menos, certo? Mas a média é essa aqui, ó. E na Rússia a média é essa aqui, ó, 7.530 dólares, certo? A gente vai falar um Tu pouco. mora lá na Rússia, ó. É bom, né? Morar na Recebi Rússia. de 6 quanto dólares. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a Rússia. Vamos falar um pouco sobre a história, né, da Rússia, como ela se consolidou como país, o que era antes da Rússia, né, até então. Aí, mas primeiro eu queria que vocês localizassem aqui no globo onde é que fica a Rússia. Aqui no globo Ali pro terrestre. lado direito. Do Aquela lado grandona direito, ali. Canto superior direito. canto superior direito. É esse país aqui mesmo, certo? A Rússia, pessoal, é o país que é o maior país em extensão territorial, certo? Se cair em alguma prova assim, qual é o maior país em extensão territorial? É a Rússia, certo? Ah, professor, mas eu tô vendo aqui embaixo, ó, que o Polo Sul aqui, ele é maior que a Rússia, não é não? Por que o Polo Sul não é o maior país aqui do mundo? O que vocês acham? Porque o Polo Sul nem país é, né? O Polo Sul é uma área, certo? Que ela é internacional. Vários países têm laboratórios de estudo, mas ela não é considerada de um país. Ah, isso aqui é território dos Estados Unidos. Isso aqui é território do Brasil. Não, isso aqui é uma área de pesquisa, certo? Do Polo Sul. É uma unidade universal, global. Vários países podem ter sua base aqui para pesquisa. Mas essa área aqui do globo, ela não é considerada um país, certo? Não é considerado um território independente. Então, o maior país aqui em extensão territorial é a Rússia, né? Aí seguido vem a Canadá, Estados Unidos, Brasil, certo? Austrália. A Austrália é considerada a maior ilha do mundo, certo? Em ilha, sendo considerado pelas ilhas, né? A Austrália seria a maior ilha do mundo. Beleza? Então, ó, a Rússia, ela fica localizada em dois continentes, né? Certo? Fica no continente europeu e no continente asiático, certo? Ela pega essas duas porções, né? Tanto a parte europeia como a parte asiática, certo? Mas só que o pessoal fala mesmo que ela é da Europa, né? Ela é da Europa. Assim, ela é considerada Então ela fica no europeia. continente europeu. Ela participa da zona europeia, da União Europeia. A Rússia, ela faz parte da União Europeia. Mas fisicamente, ela fica no continente europeu, ela tem a sua parte, mas ela também tem uma parte na Ásia. Por que dizem que a Rússia é europeia? Porque principalmente, ela faz parte da União Europeia, certo? Do bloco europeu, desse bloco econômico da União Europeia. Mas fisicamente mesmo, a Rússia, ela está localizada tanto na Europa, né, ó, como vocês podem ver aqui, certo? Aqui fica a capital Moscou, fica nessa região mais do leste europeu, né? É chamado, não sei se vocês podem ver algumas questões que vão falar assim, países que fazem parte do leste europeu. Porque aqui na Europa tem uns países, né, os principais países, e no leste europeu ficam os países que faziam parte da União Soviética, certo? Que a gente vai falar no decorrer da aula, certo? Os países que faziam parte desse bloco da União Soviética e após, né, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, que até então o mundo era dividido em países socialistas e capitalistas. Após a queda do Muro de Berlim, né, de 89, o mundo não vai ficar mais dividido assim, entre países socialistas e países capitalistas, certo? Mas isso a gente vê em outras aulas, quando eu falar sobre a Guerra Fria, certo? Mas aqui, fisicamente, a Rússia ela faz parte da União Europeia, certo? Economicamente, mas fisicamente ela está tanto na Europa como na Ásia, certo? Aí só uma curiosidade, ó.
o Alasca, certo? O Alasca, ele fazia parte da Rússia, certo? Até o início do século XX. Mas ele foi vendido para os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos comprou esse território aqui da Rússia e se transformou em território dos Estados Unidos, certo? Que é o Alasca. Vamos passar aqui, certo? A industrialização, pessoal, na Rússia, ela começou a partir da Revolução de 1917, certo? Até 1917, a Rússia, ela era um governo que tinha o seu rei, certo? Ela era uma monarquia. Com a Revolução do Proletariado lá, a Rússia, ela passou a ser um regime socialista, certo? Teve essa revolução, certo? O povo tomou o poder e destronou a família real que existia até então, certo? A Rússia, ela existia como país até antes de 1917, era o regime que tinha uma monarquia, né? Mas, a partir de 1917, foi fundada a União Soviética, certo? Que instaurou o socialismo como forma política, certo? Aí depois desse colapso, né, do socialismo e da profunda crise que teve nos anos 90, certo? Final 89, 90, na 89 foi a queda do Muro de Berlim, em 90 a União Soviética, ela acabou, ela se desmembrou em vários países. E um desses países da União Soviética, que foi o maior país que ficou, foi a Rússia, certo? A partir daí, durante o final da União Soviética, certo, pessoal? Principalmente nos anos 80, o socialismo foi cada vez mais ruindo. Porque existiam, né, vários bloqueios econômicos. Por exemplo, se um país nessa época se declarasse socialista, isso quer dizer que as indústrias e as empresas capitalistas nesse país não poderiam entrar, certo? Não poderiam participar. Por exemplo, na Rússia, né, que o Ronald queria morar, na União Soviética até então, se o Ronald quisesse lá nos anos 80 na União Soviética ir lá no McDonald's tomar uma Coca-Cola e um hambúrguer, ele não ia conseguir. Por quê? Porque as empresas capitalistas não tinham entrada nesses países, elas tinham um bloqueio econômico, certo? Principalmente países como os Estados Unidos instauraram esse tipo de método para que esses países não se desenvolvessem, né, não tivessem essa mentalidade de ter uma divisão, porque assim, o socialismo, pessoal, como base, né, ele tem a propriedade pública e tem a divisão de bens. Só que na prática, essa divisão de bens iguais entre todos não acontecia, certo? Lá na Rússia, muita gente passava fome e poucos tinham muito dinheiro, certo? Em teoria, o socialismo era para fazer o quê? Era para arrecadar todo o dinheiro que o governo tinha dessas empresas públicas e dividir para a população. Em teoria, era para ser isso. Na prática, foi diferente, certo? Na prática, foi bem diferente, certo? Muitas pessoas tinham muito dinheiro na Rússia e muita gente também passava fome, certo? Era mais gente passando fome do que pessoas com dinheiro na Rússia, certo? Tinham dinheiro os principais membros do governo, né? Os principais membros do governo tinham muito dinheiro nessa época. E isso foi uma forma dos Estados Unidos tentar quebrar, ver se ele conseguia quebrar esse regime socialista. Então, as empresas capitalistas da época não conseguiam entrar nesse tipo de país. Ah, professor, então não tinha refrigerante lá? Poderia ter, mas era um refrigerante que era do governo, certo? Era um refrigerante que era do Estado. É como a China. A China, o Facebook não entra na China, certo? O Facebook é de uma empresa capitalista, o Facebook não entra na China, o Google não entra na China. Ah, então lá não tem Google, professor, não tem Facebook, não tem rede social? Tem, mas é a rede social chinesa. É a rede social do Partido Chinês, certo? É a rede social do governo, certo? Então, esse tipo de prática lá, principalmente que a Rússia tentou implementar, do socialismo, ela teve uma crise. Aí nos anos 90 teve a ruptura mesmo, a ruptura da União Soviética. E a Rússia, como ex-membro da União Soviética, né, ela vai renascer como potência. Só que agora ela vai estar na condição de país emergente, certo? De país que está em crescimento, como a China, a Índia e o Brasil.
que aqui é um outro grupo econômico, ó, que é o BRIC, certo? É BRICS, né? Agora tem a África do Sul também nesse grupo. Só que isso aqui a gente fala sobre grupos, blocos econômicos nas outras aulas, certo, pessoal? Certo? O BRICS é como se fosse também uma União Europeia, certo? A União Europeia não tem alguns países, né? Tem Portugal, Itália, Espanha, Alemanha. O BRICS é outro bloco econômico. A gente fala nas próximas aulas, certo? A Rússia, ela ocupou o espaço da antiga União Soviética, né, no cenário internacional, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, certo? Vocês lembram lá que eu falei sobre a ONU, né? O que seria a ONU, vocês lembram? A gente falou lá no início do ano. O que seria a ONU, pessoal? É a organização Organização das Nações Unidas. das É alguma coisa assim, né? É a Organização das Nações Unidas, certo? A ONU, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, certo? Esse Conselho da ONU, essa organização da ONU, ela foi criada para que não tivesse uma terceira guerra mundial, certo? Esse conselho foi para que tentasse resolver os problemas entre os países de forma mais amistosa, certo? De forma que não entrasse nas vias de fato, né, na violência. E a União Soviética era um dos países que faziam parte desse Conselho de Segurança, certo? Por exemplo, agora, digamos que se os Estados Unidos quiser atacar um país, ele tem que pedir autorização ao Conselho de Segurança da ONU, teoricamente, né? Mas os Estados Unidos não seguem muito esse Conselho de Segurança da ONU, certo? Mas para um país que se quiser invadir outro país por algum determinado motivo, ele tem que pedir autorização a esse conselho aqui de segurança da ONU. E a Rússia, quando foi extinta a União Soviética, ela ficou com esse local, certo? Ficou com esse assento na ONU, fazendo parte do Conselho de Segurança. Mas ela perdeu muita influência no mundo, certo? Mesmo na região que ela fazia influência diretamente, que é lá no leste europeu, certo? Alguns países que fazem parte do leste europeu, a Ucrânia, certo? A Ucrânia era um país que era antes, né? Era parte lá da União Soviética, certo? É na Ucrânia que vai acontecer lá o problema de Chernobyl, o vazamento o acidente nuclear, né? Que vai ter lá na sua usina, certo? Lá, para vocês terem ideia, acho que vocês já devem ter visto lá de Chernobyl. A Rússia era um país a União Soviética, desculpa, era um país tão fechado que quando teve esse acidente lá agora a Ucrânia, né? Até então era a União Soviética, demorou semanas para que a União Soviética falasse para o mundo que teve esse acidente, certo? Ela nem falou, foi a Alemanha que com seus sensores, né, descobriram que lá tinha material radioativo vazando de algum lugar e depois descobriram que tinha sido lá na Ucrânia, né? Até então, União Soviética, e esses países fazem parte do leste europeu. Então, a maioria dos países que fazem parte do leste europeu, eles até quando existia a União Soviética, eles eram União Soviética. Quando teve a quebra, né, quando teve o fim da União Soviética, alguns países se tornaram independentes. E um desses países é a Ucrânia, certo? Lá, o crescimento do PIB nos últimos anos da Rússia, o crescimento do PIB nos últimos anos na Rússia teve algumas razões, certo? A desvalorização de sua moeda, que estimulou suas vendas no exterior. Vixe, professor, mas se a minha moeda perde o valor, isso vai gerar um estímulo de venda? Não é para ser o contrário, não? Não. Certo? Tipo o real, vamos citar aqui como real, que é o nosso caso. O real agora está 5,60, né? Nunca teve tão caro o real. É ruim para o Brasil? É ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil entre si ter sua moeda desvalorizada em relação ao dólar. Mas para quem vende em dólar, por exemplo, a agricultura brasileira, ela vende o seu produto, vende o milho, vende a soja, ela vende em dólar, certo? Ela vende em dólar para os Estados Unidos
e vende em dólar para a China. Para a gente, como consumidor, é ruim, né? Porque eu vou comprar agora um computador que era R$ 2.000, hoje em dia está 5. Mas para quem vende em dólar, nunca está lucrando tanto, certo? Nunca teve tanto lucro. Por quê? Porque o preço do seu produto é baseado no dólar. Isso aqui vai acontecer na Rússia também, ó. Vai ter estímulo na venda do exterior, porque pela desvalorização da sua moeda Rússia, vai ficar mais atrativo para outros países quererem comprar, certo? É a mesma coisa do que um turista americano vir aqui para o Brasil também. Ah, o real aqui tá barato. O meu dólar, o meu salário aqui tá muito maior do que era antes. Então eu posso ir para o Brasil e posso investir em algo, eu posso passar umas férias, eu posso gastar porque eu vou conseguir aproveitar mais. O meu dinheiro vai ser muito mais valorizado, certo? Na Rússia também teve uma elevação do preço do petróleo, né? Que é o principal produto de exportação, certo? O principal produto de exportação lá da Rússia é o quê? É o petróleo, né? A Rússia, como um país, ela fica bem próxima ali do Polo Norte, né? Ela já está ali na sua área, que ela é totalmente, se não totalmente, né? Mas grande parte do seu território, ela é congelada. E isso não propicia a agricultura, mas propicia. Mas o país, ele fica em cima de uma grande poço de petróleo, certo? Vamos chamar de poço, mas fica numa grande área que se concentra o petróleo, certo? Os recursos naturais da Rússia, desculpa, a Rússia é um dos países que tem os recursos minerais, é um dos países mais ricos em recursos minerais, certo? Grande parte disso vem a sua diversidade da estrutura geológica. Isso aqui é natural, certo? A estrutura geológica da Rússia propicia com que ela tenha uma grande abundância de recursos minerais. É o segundo maior produtor exportador de petróleo, né? Atrás da Arábia Saudita. Olha a quantidade de petróleo que a Rússia tem, né? Ó, é o segundo maior do mundo, fica atrás apenas Também lá na Arábia o cara bota o dedo assim na areia e sai petróleo? A Arábia Saudita é o que tem o maior... Aquela área como um todo, né? A Arábia Saudita, o Catar, toda aquela parte ali do Oriente Médio é a maior exportadora de petróleo do mundo, né? Mas para ter uma ideia, ó, a Rússia exporta mais petróleo do que o Catar, né? Do que os Emirados Árabes. Só não exporta mais petróleo que a Arábia Saudita, certo? Ela possui as maiores reservas e é o maior exportador de gás natural do planeta. Olha o tamanho da riqueza mineral que a Rússia tem, né? Certo? Lembrando que o gás natural, pessoal, ele é um derivado do petróleo, certo? É um gás que ele fica acumulado também junto com o petróleo. Então, se um país tem muito petróleo, provavelmente, certo? Isso não é certeza, mas provavelmente ele também vai ter muito gás natural, certo? Esse gás natural é esse gás que a gente utiliza, certo? É o gás de cozinha, é o GNP. Não é bem o gás de cozinha, porque o gás de cozinha ele foi tratado, ele passou por um processo de filtragem, mas é bem parecido, é um produto derivado do gás natural, certo? É um produto derivado desse gás que os veículos utilizam, certo? Que é tem o GNV, né? Que é o gás que é utilizado em veículos, e tem o GNP, né? GLP, desculpa, que é o gás de cozinha, certo? E aqui para a gente finalizar, ó, a gente verifica aqui que a mineração é a parte mais importante da Rússia, né? É o setor mais importante que a Rússia tem, ó. Olha a divisão que a Rússia tem, ó, na sua extensão territorial, ó. Certo? Essa parte aqui à esquerda, ó, São Petersburgo, Moscou, certo? São as principais cidades da Rússia. São Petersburgo, se eu não me engano, acho que ela já foi até a capital da Rússia, certo? Principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Eles modificaram eu vou confirmar só essa informação para vocês, mas se eu não me engano, acho que em épocas de guerra, a capital não é mais Moscou. Ela passou a ser São Petersburgo. Mas, ó, Samara, você vê que a parte aqui leste, né, a parte mais europeia da Rússia, ela tem uma estrutura melhor, né, ó, principalmente de mineração.
E a parte aqui mais ao oeste, essa parte aqui mais oriental da Rússia, ela é voltada mais para a área agrária, certo, pessoal? Essa parte mais oriental aqui, ela é voltada mais para a área. Tem poucas áreas, né, que dá para você plantar, você ter algum tipo de alimento, mas ela é localizada aqui nessa área mais a oeste da Rússia, certo? Aí o parque industrial, né? As duas principais concentrações industriais da Rússia são a região dos Urais, né? E a de Moscou, certo? Aí tem na Sibéria Ocidental e em outras regiões que tem uma concentração um pouco menor. Aí as maiores corporações russas são do setor energético, né? Químico, como vai mostrar aqui o mapa. Ó, aqui é um mapa de indústrias, ó, da Rússia. Aí tem a siderurgia, a metalúrgica, a construção. Vocês lembram o que é uma indústria siderúrgica? É uma indústria de roupa, será? O que seria, pessoal, uma indústria siderúrgica? Parece ser de roupa, né? A siderurgia é confecção de roupa. Certo? A siderurgia, pessoal, ela é de extração de minerais, certo? Uma indústria que faz De metal, né? Essas coisas. de Metalurgia, metais. essas coisas. Isso, certo? A siderúrgica é uma indústria que ela é lá do ramo mais pesado, né? Lá do primeiro setor, que ela é Eu só tenho aqui no PECEM, né? Tem. Só que aqui no PECEM, ela não é de extração, ela é de transformação desse mineral. A indústria do PECEM, ela pega esse mineral, certo? Que é extraído, esse ferro, e transforma em placas de metais. Porque o ferro, ele é só uma parte da rocha, né? Aí o que essa indústria faz? Vocês lembram lá no primeiro ano, né, que uma rocha, ela tem vários minerais, certo? Ela é composta de vários minerais. E um desses minerais é o ferro. Pode ser que nessa rocha ela seja rica em ferro. Aí lá no PECEM, essa indústria pega essa rocha que é rica em ferro, extrai só o ferro dessa rocha, descarta o restante, né, o rejeito que é chamado, e pega esse ferro e faz a união, faz a fusão para virar placa de ferro, certo? Virar placa ou virar colunas de ferro, certo? Lá no PECEM é um pouco diferente, é uma indústria de transformação. Ele transforma esse mineral no material, numa matéria-prima, né, que depois vai ser utilizada na construção civil, principalmente. Aí aqui, ó, você vê que na Rússia as principais são as siderurgias, ó. Mas tem a metalúrgica, né, que vai transformar esse ferro em outro produto, certo? Uma metalúrgica pode transformar o ferro numa geladeira, certo? Vai transformar essa matéria-prima num material que a gente utiliza, né, um material para consumo, certo? Construção metálica também, ó, máquinas, veículos, a indústria química, a indústria têxtil. Aí sim, ó, a indústria têxtil, que é a indústria de roupas, certo? As madeireiras, né, e fábricas de papel. Beleza, pessoal? Aí, na próxima aula, pessoal, a gente finaliza falando mais sobre a Rússia. Aí, quando for mais ou menos uma hora, acho que uma hora, eu vou passar uma prova parcial para vocês, certo? A prova ela vai ter 5 questões e vai ser baseada nesse conteúdo que eu passei agora e no conteúdo da aula passada, certo? Vai ser de marcar, velho? Vai ser toda de marcar, certo? Eu vou considerar a prova porque a coordenação pediu para que fosse prova, mas para mim vai ser uma atividade, mas eu vou pontuar, certo? Essa atividade ela vai valer de 0 a 10 e vai valer como uma nota parcial de vocês, certo? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta?